Hoje, o tema que vamos conversar, lendo Atos dos Apóstolos, é o tema Quem vai ser o primeiro? Pergunte assim comigo, diga, quem vai ser o primeiro? É uma pergunta. Quem vai ser o primeiro? Antes de nós lermos o texto bíblico, tem algumas perguntas para te fazer, para você refletir. O que você faz quando você está numa situação onde você não sabe mais o que fazer? Eu vou além. O que você faz depois de ter feito tudo o que você sabia que deveria fazer, se encontra em uma situação onde agora você não sabe o que fazer? Eu sabia o que fazer, eu sabia como me comportar em relação ao meu casamento, aos meus negócios, às minhas emoções, à minha família, ao meu emprego, aos meus amigos. Eu sabia o que fazer. Eu fiz o que eu achei ou entendi que era correto a se fazer. Procurei dar o meu melhor. Até exerci fé em Deus enquanto fazia. Mas aonde eu cheguei agora é um lugar que eu não esperava. Não tenho o resultado que eu esperava. Estou numa situação difícil. Como alguns dizem, é uma sinuca de bico. Eu fiz a vontade de Deus, eu procurei ser o melhor marido, a melhor esposa, procurei ser o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor amigo, o melhor pai, o melhor filho. Eu até exerci a fé, eu li a palavra de Deus e fui conduzido pela vontade de Deus, mas estou hoje em uma situação muito difícil e não sei o que fazer. O que você faz quando você é fiel ao cônjuge, você que é casado aqui? E o que você recebe em troca é traição, injustiça, não reconhecimento. Você fica, eu fico nesse casamento ou eu peço divórcio e vou embora? Porque eu agora não sei mais o que fazer. Porque o que eu achava que deveria fazer, eu fiz. E parece que não mudou muita coisa. O que você faz quando você faz o que tem que fazer na sua empresa, como funcionário ou como patrão, e você recebe em troca de se doar, mesma coisa, não reconhecimento, injustiça, desonra. Aí você pensa, o que eu faço agora? Eu fico nessa empresa, eu peço demissão, eu jogo meu currículo por aí, o que eu faço? O que você faz, você como filho, você como jovens que estão aqui, você procura fazer o melhor, quem sabe para os seus pais, o melhor como cidadão, como jovem, o que você recebe dos seus pais, cristãos ou não cristãos, de volta à injustiça. Em resumo, como você se sente ou o que você faz quando você fez o que deveria ser feito, você fez o que é certo, e no final o que você recebe é injustiça, é não reconhecimento. O que você faz nesses momentos? E ficamos em dúvida. Eu creio que é por Deus saber que nós enfrentaríamos dias assim e passaríamos por dias assim, que Ele nos deixa a sua palavra. Sim ou não, gente? É por saber que nós enfrentaríamos incertezas, dúvidas, não reconhecimento, injustiça, sofrimento, abalos emocionais, abalos financeiros. E perguntaríamos, Senhor, o que houve? O que eu vou fazer nesse momento? Já que eu fiz tudo o que tinha para fazer de forma correta, me esforcei ao máximo, e em troca eu recebi traição, injustiça, não reconhecimento e desvalorização. O que eu faço nesse momento? A palavra de Deus está aqui para nos mostrar e nos ensinar o que nós precisamos ouvir hoje aqui, ler e aprender para dias como esse. Porque se você hoje não vive um dia assim no seu casamento, no seu trabalho, nas suas emoções, nos seus amigos, na sua paternidade, filhos, certamente você vai chegar em um ponto da sua vida, em dias como esse, se já não passou por outros, ou se não está em um dia como esse. Casamento abalado, vida emocional abalada, amizades abaladas, e você não entende. Ora, o que aconteceu, pastor? Aonde foi que eu errei? Eu fiz tudo o que estava proposto biblicamente. Até criei, orei, exerci fé, ajoelhei. E hoje estou numa situação que eu não esperava e não sei mais o que fazer. A palavra de Deus tem poder para jogar luz em nossos dias de escuridão. Por isso que aqui nós amamos abrir sempre e gastar tempo sempre debruçados na palavra de Deus. Porque não há outra forma de nós sermos alimentados, acrescentados, amadurecidos, a não ser a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, além de jogar luz em meio à escuridão da mente, da alma, a palavra de Deus é diferente de todos os outros livros, porque aqui não contém apenas informação. É uma palavra de Deus, é um livro de transformação. Não só te ensina algumas coisas, mas transforma a sua vida. Quem crê comigo, diga amém nesta noite. A palavra de Deus transforma o seu casamento, transforma as suas emoções. Claro que
outras coisas somadas, a vida como um todo, vão te ajudar. Como, por exemplo, pastor, eu tenho muita fé que meu casamento vai ser um sucesso. Eu pergunto, mas o que você faz para ser um sucesso? Nada, eu só creio. Resposta errada. Tem que crer e fazer alguma coisa. Pastor, eu creio que os meus filhos serão uma bênção. Eu tenho fé para isso. Ok, o que você faz? Nada, eu só oro. Resposta errada, tem que fazer alguma coisa. Não basta apenas orar e crer. Nós temos que fazer. É por isso que existe natural e sobrenatural. É para isso que existe, é por isso que existe um milagre. Milagre é o que nós não podemos fazer, então Deus faz. A palavra de Deus nos dá a instrução que precisamos também para praticar. A palavra de Deus nos ensina a sermos bons maridos, boas esposas, bons pais, bons filhos, bons empregados. Paulo fala muito sobre isso, patrões, empregados, maridos, esposa, filhos, pais. Pais, não irritei os seus filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais para que os seus dias na terra se prolonguem. Fala para os meus filhos, vai obedecer? Vai viver pouco, hein? Vai morrer cedo, hein? Filhos, obedecei aos vossos pais para que os seus dias se prolonguem na terra. Quer morrer velhinho? Obedeça pai e mãe. Mas para os pais, a mesma coisa, não irritei os vossos filhos. A palavra de Deus é luz, é transformadora. E se já não bastasse a palavra de Deus, Deus, além de nos deixar a sua palavra, nos deixou do seu próprio Espírito. Eu irei ao Pai, mas vos enviarei do meu Espírito. Então, para dias que você não sabe o que fazer, que você fica em dúvida, fico ou vou embora, compre ou vendo. Pastor, eu fiz o que deveria ser feito, exerci fé, eu orei, eu ajoelhei, eu impus as mãos, eu pratiquei as coisas certas e olha o que está acontecendo. O que fazer em dias como esse? O que faremos hoje é olhar exemplos bíblicos. Meu convite hoje é você olhar, ser sincero consigo mesmo, nós compararmos a fé de dois homens da Bíblia com a nossa fé. Compararmos a fé de dois homens como Paulo e Silas e comparar a nossa fé. O que eles fizeram é uma situação como essa e o que nós costumamos fazer e olhar para aprender. Então, abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 ao 22. Atos 16, do 16 ao 22. Esse texto narra a história que é o motivo qual Paulo e Silas estão presos, seminus, açoitados e amarrados. Atos 16, 16 em diante. Certo dia, indo nós para um lugar de oração. Possivelmente quem escreve isso e narra, Lucas. Eles estavam indo para onde? Orar, coisa boa. Estávamos indo para um lugar de oração. Encontramos então uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito que estava sobre ela: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas, ou seja, seminus, e fossem açoitados até aqui. Paulo e Silas procuravam um lugar para orar, Lucas, possivelmente junto com eles, narrando e escrevendo. Uma mulher possuída de um espírito maligno que fazia adivinhações. Ela era escrava de alguns homens, o que chamamos de, eles eram os cafetões da mulher endemoniada. E a mulher, então, adivinhava as coisas e recebia dinheiro e pagava a esses caras. Então, Paulo e Silas ficaram indignados, aborrecidos, porque todo dia a mulher os incomodava com falsas adivinhações. Eis o homem de Deus, levem-se um caminho, escutem eles. Paulo ficou tão irritado com a chateação que voltou a ela e disse:
ao espírito que estava sobre ela, saia dela em nome de Jesus. Eu fiquei imaginando. Você não dá vontade algumas vezes de fazer isso em casa, com o marido, com a esposa, com o patrão, com o empregado. Ou o cara me irrita, o cara me chateia. Vou virar para trás, vou virar para o meu patrão e falar assim, sai dele em nome de Jesus. Sai dela em nome de Jesus. Dá ou não dá vontade? E Paulo então expulsa o demônio da mulher. O que acontece? A mulher não pode mais adivinhar. E com isso não pode mais ganhar dinheiro. E os seus patrões estão completamente irritados. E levam então os magistrados e Paulo e Silas estão presos. Agora presos, seminus, versículo 23. Diz que depois de serem severamente açoitados, ou seja, seminus, eles agora são açoitados, espancados, eles foram lançados dentro da prisão. E o carcereiro da prisão recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. O carcereiro recebeu a seguinte instrução, olha, esses homens estão perturbando os romanos, eles estão presos e é a sua responsabilidade, carcereiro. Se esses homens fugirem, a culpa é sua e você morre. Vigia esses homens. Se eles fugirem, você pagará um alto preço com a sua vida. A sua vida está em jogo se esses homens fugirem. Diante disso, versículo 24, olha o que esse carcereiro faz. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior, ou seja, na solitária. E lhes prendeu os pés no tronco. Até aqui. Esse cara queria ter certeza que eles não iriam fugir. Paulo e Silas agora estão seminus, despidos, possivelmente sangrando, porque foram espancados, foram lançados em uma solitária, possivelmente úmida e fria, os seus pés estão amarrados em um tronco. Você que gosta de assistir filme de ação, possivelmente as mãos amarradas em correntes, e ali só há sangue, dor, frio e sofrimento. O quadro aqui, minha gente, é simplesmente um. Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus. Estavam anunciando o Evangelho. Estavam operando coisas maravilhosas, expulsando demônios. Eles estavam cumprindo toda a vontade de Deus. E por causa disso, eles agora se encontram encarcerados numa prisão. Não qualquer prisão. Não é um castigo no quarto. Não é ficar sem Netflix ou sem videogame. Eles são espancados. Estão nus praticamente. Estão acorrentados. Estão em uma situação que eles poderiam se perguntar: o que aconteceu? Deus, o que aconteceu? Paulo poderia dizer: o Senhor me comissionou, o Senhor me cegou, o Senhor me revelou de novo quem tu és, voltou a minha visão e me deu uma missão. Pregar aos gentios, a romanos, eu fiz tudo o que era certo a ser feito. E agora estou numa situação que eu não esperava. Estou nu, sangrando, machucado e preso. Você já experimentou alguma vez na sua vida? Não levante a mão, mas já experimentou alguma vez você exercer fé, fazer a vontade de Deus e no final você se viu uma situação difícil? Quando nós lidamos com isso, quando nós sabemos que não é justo, Deus assim, cara, não é justo, Deus não é justo. Lembra aquela frase que a pessoa usa? Eu colei chiclete na cruz. O que eu fiz de errado? Senhor, eu procurei fazer o melhor como pai, como mãe, como esposo, como amigo, como funcionário, como patrão. Eu procurei ser o mais correto possível. E olha o que eu ganhei em troca. Olha o que eu estou pagando agora por ter sido correto. Talvez, hoje há muitas pessoas de péssimo caráter, gente canalha, talvez, porque disser assim, quer saber de uma coisa? Não vale a pena ser correto. Não levante a mão quem um dia já pensou assim. Sabe uma coisa? Não vale a pena ser justo. Quando a gente é bonzinho e justo, o que ganha em troca não é valor, mas é desvalor, é desonra e traição. Quem nunca ouviu, isso faz parte do podcast da segunda-feira passada sobre casais. Lá eu explico por que você ouve muitas vezes. Eu não entendo.
Eu dei tudo para essa pessoa no casamento e ela me traiu e ela foi embora. Pastor, como explica alguém que deu tudo a alguém e é traído? No podcast eu explico, está lá no YouTube. Pastor, eu dei tudo ao meu filho. Dei tudo. O que precisava eu dei. Dei quarto, dei amor, dei carinho, dei objeto, tecnologia. E olha o que ele se tornou, olha o que ele tem feito, olha como ele me trata. Meu marido, minha esposa, meu pai. Lá no podcast explico por que isso acontece. Mas hoje, muitas pessoas podem pensar assim, cara, não vale a pena ser correto. Não vale a pena ser justo. Porque o que eu recebo em troca é injustiça. Mas o que fazemos diante da injustiça, mesmo tendo sido corretos, diante da palavra de Deus para nós hoje? Paulo e Silas fizeram simplesmente exercer a fé, confiar em Jesus, pregar o Evangelho e agora as coisas não estão fáceis. O que você faz quando isso acontece? O que você pensa, o que você sente quando isso acontece? Essa reflexão de hoje só vai ter eficácia no seu coração e mente se você for sincero com você mesmo. E pensar, como eu costumo agir e me sentir quando isso acontece? Quando meu pai não é justo comigo, quando meu filho não é justo comigo, quando meu cônjuge não é justo comigo, quando o governo, quando o patrão, quando o empregado, quando alguém não é justo comigo. Como você se sente quando o seu chefe é injusto, quando o seu cônjuge não reconhece o seu esforço? Como você se sente quando alguém te machuca de forma injusta? Como você se sente quando você é colocado em uma cela, não como Paulo e Silas, com os pés presos e as mãos amarradas, mas quando você é colocado em uma cela de dor, de frustração, de desonra, de injustiça. O que você sente? Como você age? Seja sincero com você hoje mesmo e pense, porque antes de eu falar isso para você, eu tive que fazer uma autoanálise e dizer como o Sandro se sente, o que Sandro faz diante da injustiça. E dizer, olha, estou fazendo tudo o que Deus requer de mim e agora estou pagando o preço caro por isso. A questão não é só o que nós pensamos, sentimos ou fazemos. A questão aqui, bíblica para nós, sempre, é nos debruçarmos da Bíblia e perguntar o que a Bíblia nos ensina. Hoje aqui, o que esses homens fizeram diante da injustiça? Diante do que não há resposta, não há motivo. Olha comigo o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviram. Até aqui. A pergunta que ecoa no auditório é isso que você faz quando é injustiçado, desonrado? Não minta na casa de Deus. Pense. É uma canção que você canta? É uma oração que você faz? Esse é o tipo de fé que você tem quando você está vivendo de forma ou recebendo apenas injustiça. O que eu pensava ontem, enquanto escrevia essas frases e palavras e parágrafos, é se nós colocássemos o crente de hoje, do século 21, o Silas ou o crente de 2021, e o colocássemos nesse texto, e nós reescrevêssemos a história. Será que o que nós leríamos hoje seria que eles estariam cantando e louvando? Eu não sei, mas talvez não. Será que a mesma história seria contada? Minha intenção hoje com você aqui é não só em tempo de justiça, mas com prática de vida. Nós voltarmos a praticar, a pedir a Deus que nos dê fé, como esses homens tinham. Fé para estar de pé e resistir até os dias de injustiça, no casamento, na família, nos negócios, na vida. É nítido, é notório, que os cristãos de hoje, o qual eu faço parte e me incluo, perderam esta fé que os primeiros cristãos tinham nesta época. A verdade é que os cristãos de hoje, para quem é jovem ou não, perderam um pouco da fé que os nossos avós tinham lá atrás. Lá atrás, os nossos avós e bisavós cristãos, eles não tinham a teologia que temos hoje. Sabemos muito mais da Bíblia, temos muito mais informação, o YouTube está aí. Só que nós perdemos algo que eles tinham. Nós perdemos a habilidade de sofrer injustamente e continuar exercendo fé e crendo com esperança em Jesus. Hoje há muita informação, mas pouca fé real, firme, sólida. Mas pastor, qual é a base que o Senhor tem para dizer isso? Ora, eu sou
ser humano como você, relacional, e tem o Instagram, e tem o Twitter, e tem o YouTube, e tem o Facebook, e tem o Telegram. É só você ver como os cristãos se comportam quando são injustiçados nas redes sociais, por exemplo. Se o que nós praticamos é uma fé como a de Paulo e Silas, ou um outro tipo de fé. Nós perdemos a habilidade de sofrer injustamente e ainda assim continuar crendo com esperança em Jesus. E é essa intenção que hoje eu tenho em Deus, de que você comece a viver e praticar. Porque as injustiças, meus amigos, não pararão. Você continuará sendo injustiçado na faculdade, no trabalho, no curso e no casamento. Ainda você, por muitas e muitas vezes, pensará: poxa, isso não foi justo. Isso não foi certo. O que fazem comigo, o que fizeram comigo, o que estão fazendo, está me machucando e me ferindo. Isso não é justo. Não era justo Paulo e Silas estarem presos. Não era justo esses homens serem espancados. Não era justo esses homens estarem acorrentados. Mas o que eles fazem? Eles começam à meia-noite a cantar, eles começam a orar. 3 coisas para nós orarmos nesta noite e praticarmos a partir de amanhã. A primeira delas: alguém precisa ir primeiro. Eu não sei quem foi o primeiro. Lá está Paulo e Silas. Os dois, pés amarrados, mãos possivelmente acorrentadas, corpo dilacerado, frio, seminus, corpo exposto, sangrando. É choro, é dor, é frio, é lágrima, a mente está voando. Eu não sei quem foi o primeiro. Mas alguém entre os dois teve que, naquele momento, engolir o choro, calar a dor e puxar a primeira melodia de adoração a Deus. Alguém teve que ser o primeiro naquele momento e falar assim: quer saber? Agora é meia-noite, mas é uma boa hora para nós começarmos a orar. Alguém teve que ser o primeiro para elevar Jesus em adoração e fazer oração meio à injustiça e dor. Alguém teve que começar a pensar: isso é injusto, isso é maldade, isso não se faz, isso não está certo. Mas que tal se nós começarmos agora a levantarmos uma adoração a Jesus? Eu não sei quem foi o primeiro. Tenho a minha ideia de quem teria sido o primeiro, mas alguém teve que começar. A pergunta que eu faço é: em dias de injustiça, em dia de dor e sofrimento, você tem sido o primeiro a ter essa ação? A segunda pergunta é: qual foi a última vez que você foi o primeiro? Quando no casamento houve injustiça, quando no casamento houve discórdia, quando na família pais e filhos, quando na vida emocional, qual foi a última vez que você falou assim: quer saber? Eu vou guardar os meus lábios de murmuração, vou parar de xingar e de reclamar, e agora vou engolir o choro, a ira, a raiva, a vontade de matar todo mundo, e agora eu vou exaltar Jesus, vou cantar uma canção, e vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Qual foi a última vez que você foi o primeiro a dizer para o cônjuge, a dizer para o filho, para o pai: ora, vamos parar por aqui? Vamos levantar uma voz em oração e vamos cantar alguma coisa a Jesus? Porque, sinceramente, não é geralmente isso que fazemos. Alguém teve que iniciar um processo em meio à dor e injustiça de canções e orações. Mas por que não fazemos? Talvez por medo. Por medo da vulnerabilidade. O que é isso? É estar de peito aberto, confiando em Deus e sozinho. Porque, pastor, vai que eu inicio uma canção a Deus e convido as pessoas a se manifestarem em canção, mas ninguém acredita e ninguém apoia e ninguém vai cantar comigo. E se em tempo de justiça me coloco a engolir o choro, a amargura, a raiva, a ira e fazer uma oração e me encontro sozinho em oração. É vulnerável. Não ser aceito, não ser entendido, ser cancelado é vulnerável. E hoje nós, por medo das opiniões alheias, nós deixamos de praticar e exercer a fé, com medo do que o amigo vai pensar, do que o pai vai pensar, do que a mãe vai pensar, do que o marido vai pensar, do que o patrão vai pensar.
E nós nos acovardamos, nós damos um passo para trás, nós vamos no jogo, vamos no bolo, vamos no game, vamos jogar. Se é a hora de reclamar e ficar irado, vamos juntos. Mas não, a palavra de Deus diz, Paulo e Silas tinham motivo de sobra para se rebelar, tentar fugir, matar o carcereiro, mas o que eles fazem é uma boa hora para nós adorarmos ao Senhor e orarmos. Alguém teve que puxar o trem da adoração e da oração. Na sua casa, quem vai ser o primeiro? Quem tem sido o primeiro? Eu peço a Deus que você se encontre como o primeiro a começar a fazer isso. No seu casamento, na sua família, na sua vida como um todo. Não fique quieto pensando o que as pessoas vão pensar. Hoje, em tempo de rede social, está todo mundo com medo de ser cancelado, todo mundo preocupado de arrumar haters, de ter a inimizade e por aí vai. Não deixe de exercer a sua fé por conta que as pessoas vão pensar. E isso é um nível também de maturidade e inteligência emocional. Quando nós estamos o tempo todo preocupados com as pessoas vão achar, nós não conseguimos ser quem nós somos, não conseguimos ser felizes, estamos sempre mudando de ideia e discurso, porque esse colou, esse não colou. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Não interessa o que as pessoas vão pensar. Eu confio em Deus, a minha esperança está nele e na sua palavra. Mesmo que ninguém ore comigo, eu vou orar sozinho. Mesmo que ninguém se una comigo em melodia de adoração a Deus, eu vou cantar sozinho. Eu vou ser o primeiro a mudar o ambiente e a atmosfera de onde eu estou, que é de dor e de injustiça. Porque os sentimentos mais propícios a nós manifestarmos em momentos como esse é de raiva. É ou não é, gente? Sim ou não? Levante a mão comigo. É de ira. Não é justo. Isso não vai ficar assim. Não é certo. Se eu deixar, vai fazer de novo. E vão montar em mim. E eu serei um bobo. O convite da palavra de Deus para nós hoje é nós exercermos a fé e a esperança em Jesus em dias como esse. Olhemos a fé de Paulo e Silas, olhemos a fé dos nossos irmãos antepassados e olhe o que eles fizeram. Então, a primeira coisa para nós hoje aqui, você precisa ser o primeiro a, em dias como esse, levantar a melodia, exaltar a Jesus e fazer uma oração. Segunda coisa que aprendemos aqui, você precisa de amigos que se machucam com você. Silas estava ao lado de Paulo, encarcerado, açoitado, seminu, sofrendo, amigo de Paulo, se machucando com ele, participando da dor com ele, vivendo a luta com ele, sem fugir. Para você que é jovem que está aqui e não jovem, deixa-me dizer uma coisa, te dar um conselho, jovens e não jovens. 90% das pessoas que você acha que são seus amigos não são seus amigos. No dia que a vida real chega, a luz se apaga. Fulano saiu do grupo. Não tem ninguém em casa. Escute-me uma coisa. Família, a gente não escolhe. Então ame os seus pais. Ame os seus filhos. Família nós não escolhemos. Temos que aprender a amá-los, considerá-los, perdoá-los, viver. Amigos, você escolhe. Se você tem amigos que te levam para o buraco, para a escuridão, para a pornografia, para adultério, para pecado, para a perdição, você escolheu seus amigos. Saiba escolher os seus amigos. Amigo você escolhe. Amigos que te fazem mal, te afastam de Deus, cancela, deleta e se afasta. Simples assim. Ore, evangelize, proclame, mas não conviva. Amigos você escolhe. Tem gente hoje que está perdendo muito tempo da sua vida com pseudos amigos em grupos de Zap e no Facebook, que não são seus amigos. O dia que a vida real chegar, não tem ninguém em casa. Temos que procurar por amigos de verdade. Pessoas que estão conosco nos dias mais difíceis, que choram conosco, que se machucam conosco, que passam os dias mais difíceis conosco. É muito importante você encontrar amigos na família de Deus. Por isso que é importante esse encontro aqui. Por isso que é importante o encontro dos homens. Por isso que é importante o encontro das mulheres. Palestra para casar é você encontrar parceiros de caminhada.
Pessoas que quando o dia apertar e ficar mal, você se sentir injustiçado e vier a raiva, a ira, amigos que vão orar com você, que vão ajudar você. E se precisar, vão se machucar com você. Silas foi o amigo de Paulo, e eu quero crer que Silas foi o amigo de Paulo que foi o primeiro. Não está escrito, estou apenas conjecturando. Paulo está ali preso, açoitado, quem sabe sofrendo até mais que Silas. Quem sabe pensando assim, esse jovem está espancado por minha causa. Eu trouxe até aqui. Olha o que esse jovem está sofrendo por estar me acompanhando. Paulo poderia estar desolado. Eu quero crer, não está escrito, que talvez Silas foi o cara que olhou para Paulo, viu o sofrimento e falou assim, eu vou animar o meu amigo. E puxou a primeira melodia e falou, Paulo, canta comigo. Não é o programa da Record. E falou, Paulo, é a boa hora de nós orarmos. Vamos, Paulo, vamos orar. Paulo, vamos cantar, Paulo. Amigo. Aí eu fiquei imaginando se nós tivéssemos nesse texto um Silas 2021. Chamaria de Silas Nutella. Se nós tivéssemos um Silas século 21. O Silas de lá é, meu amigo, vamos cantar, vamos orar. Mas Silas, meia-noite, vamos orar. Fico imaginando um Silas do século de hoje como seria. Sabe como seria? Amarrado, olhando para Paulo. Eu falei, eu avisei, mas tu não cara essa boca grande. Tu tinha que se meter com a mulher endemoniada. O que você tem a ver com isso? Olha onde eu estou aqui, a culpa é sua, maldita a hora que eu fui convencido por você e segui você. Você é um péssimo líder, eu não sei quem botou você na liderança disso, você é horrível. Seria a Silas do século 21. Você ficar igual um cão raivoso, latindo com essa boca grande. Ah, Jesus morreu crucificado, você queria o quê? Esperar o quê? Você é muito ruim. Ah, por favor, saímos vivos daqui, vamos ficar quietos, não se mexe com os outros, para de expulsar demônio, para de orar pelas pessoas. E você aí, ó, escrevendo essas cartas aí, pega essas cartas e rasga, isso vai matar a gente. Para com isso. É o Silas do século 21. Se eu sair daqui, por favor, hein, não me chama que eu não vou com você, você é doido, eu quero viver. Muitos amigos hoje são assim, mas não é o que Silas é. Mas parece engraçado, mas possivelmente é como nós nos comportamos em dia de justiça. Quer saber? Foi um péssimo negócio casar com você. Olha, eu faço tudo para você, você não me valoriza, você é injusto. Não vale a pena andar com você. Olha, você é um filho horrível, maldita a hora que eu te pari. Ah, você é um pai que não me honra, você é um pai que não me ajuda, você é um pai que não me reconhece. Estamos o tempo todo reclamando das injustiças. O que Silas nos ensina é que nós temos que ser o primeiro a dizer, não, é um bom momento de nós elevarmos o nome de Jesus. É um bom momento de procurarmos as pessoas que estão ao nosso lado se machucando, se machucar com elas e dizer, olha, vamos orar, vamos cantar, vamos fazer. Nós, no século 21, perdemos esta fé. Nós perdemos esta esperança que esses homens tinham. Precisamos de amigos que se machuquem conosco. Terceira coisa, não machuque quem te machuca. Olha o versículo 26 ao 28 comigo. De repente, houve um terremoto. De repente, quando? Depois da meia-noite, enquanto eles oravam e cantavam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, é claro, e vendo abertas as portas da prisão, o que esse cara fez foi, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Atenção aqui, esse homem pensou o seguinte, coloquei os dois na solitária, amarrei o pé, amarrei a mão, porque disseram que agora é minha responsabilidade, agora está mó poeirada, eu não enxergo ninguém. Ah, os tijolos caíram tudo, não enxergo ninguém. Eles fugiram. Vai entrar daqui a pouco aqui os romanos e vão me matar de forma muito, mas muito brutal. O que eu vou fazer? Vou me matar porque vai ser o melhor para mim. Esse homem vai se matar. Esse homem que tinha machucado Paulo, que tinha machucado Silas,
esse homem que agiu de total injustiça com esses dois, junto com todo o Império Romano e os magistrados. Quando ele vai pensar em se matar, versículo 28. Mas Paulo então gritou: não faça isso, não se machuque, não se mate, nós estamos todos aqui. Aí eu fico imaginando se fosse um Paulo século 21. Meu amigo, eu estava aqui preso, a porta abriu, a algema abriu, ó, mete o pé. Mas o cara vai se matar, azar, pô, o cara machucou a gente, bateu na gente, deixa ele morrer. Paulo diz: não se machuque, não se mate, estamos aqui. O que aprendemos aqui é: nós não podemos viver uma vida intencional de procurar justiça, vingança, machucando quem nos machuca. Paulo poderia se aproveitar e deixar aquele homem se machucar ou machucá-lo, mas não fez. Pastor, o que fazemos quando nós estamos em um lugar de injustiça? Eu fiz o que era certo. Eu fiz o que tinha que fazer, coloquei esperança em fé em Deus, e orei, e agora o que eu tenho como salário, como pagamento é injustiça, é não reconhecimento. O que eu faço? Não procure vingança nem machucar quem está te machucando hoje. Porque quem te machuca, embora você não saiba, também está sofrendo. Ao ser injustiçado pelo cônjuge, pelo pai, pelo filho, pela mão, pelo patrão, pela mãe, pelo patrão, a diferença bíblica é o que olhamos aqui. O mundo vai dizer: se vingue, pague na mesma moeda. Paulo diz: não. Volta e diga: não se machuque. Eu não vou fugir, eu não vou te machucar, eu não vou agir para que você sofra com o pagamento por me fazer sofrer, mas eu vou te abençoar, eu vou te perdoar, eu vou fazer de forma que você seja transformado pela minha atitude e pela minha ação, mesmo sendo injustiçado e machucado por você. E o pior, quando nós procuramos intencionalmente machucar ou nos vingar de alguém que nos machucou, nós também nos machucamos. Porque a mesma dor e o sofrimento que a pessoa sente por ter machucado alguém, a culpa que invade a alma e o coração por machucar alguém, nós, quando procuramos vingança e machucamos quem nos machucou, recebemos a mesma culpa. Porque não é bom machucar as pessoas. Não é bom ferir as pessoas. Mesmo maridos que ferem a esposa que fere o marido, quando percebe o quanto feriu e magoou, vem a culpa e vem a tristeza. Porque 99% das vezes não ferimos o outro de forma intencional. Fazemos sem querer, é desapercebido. E o diabo se aproveita para que nós fiquemos nos machucando. Eu fui machucado, o que eu faço? Eu não perdoo, eu machuco. Eu fui injustiçado, o que eu faço? Ajo com injustiça. Não é isso que a Bíblia nos ensina nesta noite, meus irmãos. Pastor, o que eu faço quando eu sou injustiçado, machucado? Não machuca essa pessoa. Mas o que eu faço? Eleve o nome de Jesus em uma canção. E faça uma oração. E as cadeias que aprisionam a sua alma, o seu coração, aquele sentimento de rancor, de raiva, de desprezo, de traição que você sofreu, enquanto você canta e ora, esse sentimento é transformado por uma paz que excede todo entendimento. Pela alegria do Senhor no seu coração. É o que vai te dar condições. Observe que Paulo só disse: não se machuque depois de ter cantado e orado. As nossas emoções são tratadas, a nossa mente é renovada, a alegria do Senhor, que é a nossa força, está em nós. E agora temos condições de encarar frente a frente quem nos está nos machucando e sendo injusto conosco, dizer: não se machuque, você não está sozinho. Paulo disse: nós estamos aqui, nós não fomos embora. É dizer para o cônjuge que é injusto: não se machuque, não me machuque, eu orei, eu cantei, Deus tratou meu coração e a minha alma, eu não vou embora, eu estou aqui. É dizer para o filho, para o pai, para a vida. Quando adoramos e cantamos, Deus trata coração, alma e mente com seu espírito, e podemos dizer para os nossos algozes: não se machuque, eu não vou machucar você, eu quero abençoar você. Isso é uma forma de dizermos assim: eu coloco a minha esperança em Deus.
Paulo e Silas colocaram a sua esperança e dependência completamente em Deus. O que eles receberam de salário foi injustiça. Mas ao cantarem e ao orarem, estavam depositando a sua esperança em Deus. E sabe geralmente o que acontece quando nós depositamos a esperança em Deus? As cadeias se abrem, as prisões se arrebentam, as emoções são tratadas, prisão de tristeza, de dor, de sofrimento, depressão, angústia, raiva, ira, são tratadas e somos livres da cadeia de falta de perdão e de angústia. Quer viver livre? Adore a Deus, cante a Deus, ore a Deus, entregue a esperança da sua vida em Deus em dias de injustiça, e as cadeias emocionais, espirituais vão cair em nome de Jesus. Esperança em Deus, fé em Deus, fé é essa que nós, irmãos, perdemos. Perdemos em relação ao que nós olhamos hoje. Uma geração tão diluída em sua fé, uma geração tão superficial em sua fé, uma geração que eu me incluo. Uma geração, sabe, que qualquer coisa se abala. Voltemos à palavra de Deus e à fé genuína e confiemos plenamente no Senhor Jesus. Você ainda essa semana poderá ser injustiçado por alguém. Ainda esse mês poderá ser inúmeras vezes injustiçado. Mas como lemos no Salmo, o Senhor é o nosso refúgio, amém ou não amém? Ele é o nosso rochedo, Ele é a nossa salvação. Casamentos podem durar para sempre, eu creio nisso. Mesmo quando há injustiça. Famílias podem durar para sempre, mesmo quando há injustiça. Relacionamentos podem durar para sempre, mesmo quando há injustiça. Quando nós deixamos o Espírito Santo tratar em nós, a palavra de Deus tratar em nós, e ver o que temos feito, praticado e sentido, entregar tudo para Deus, olhando hoje o exemplo de Paulo e Silas. Para alguns hoje aqui, você precisa apenas de uma coisa. É olhar a sua fé, olhar os seus sentimentos, as suas ações, à luz do texto bíblico que hoje joga luz à sua mente, ao Espírito Santo em você, que fala com você internamente, e reconhecer se você tem ou não vivido assim diante da injustiça e ter apenas uma ação. É Espírito Santo, me ajuda. É pedir ajuda. Deus, trabalha comigo, molda minha mente, molda meu coração, molda os meus lábios, Senhor. Faz coisa nova em mim. Senhor, eu confesso que quando estou vivendo dias de injustiça, de traição, eu não ajo assim. Eu deixo as emoções tomarem conta de mim. Quer saber, você hoje está numa situação que você não sabe o que fazer. Se você continua, se você sai, se você compra, se você vende, pergunta o que aconteceu, o que eu fiz de errado, porque eu achei que seria diferente o resultado. O que você faz hoje? Peça ajuda do Espírito Santo. E seja o primeiro, na sua realidade injusta, seja o primeiro a dizer, é uma boa hora de puxar uma melodia e cantar uma canção e orar a Jesus Cristo com fé e esperança. É uma boa hora de engolir a raiva, a amargura e deixar que o Espírito Santo transforme isso dentro de mim, para que eu não tente machucar quem me machuca, mas que eu abençoe e eu perdoe quem me machuca. E se você está aqui nesta noite e você não é um cristão, já quem sabe esteve conosco algumas vezes aqui ou em outras igrejas, em outras oportunidades, mas nunca fez uma oração dizendo, Senhor, muda a minha vida, transforma a minha história. Hoje é um bom dia você dizer, me ajuda, Deus, transforma a minha vida. E você poderá hoje experimentar a salvação da sua vida, você nascer de novo e ser feito um cristão genuíno em Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que perdoou seus pecados para salvar a sua vida. E quando vamos nos sentar ao redor da mesa e cearmos juntos, celebramos a única possibilidade de nós sermos transformados da morte para a vida. Só Jesus é o caminho, só Ele salva. Nessa época, Paulo e Silas não eram conhecidos como cristãos. Eles eram conhecidos como seguidores do caminho. Não tinha cristãos na época. Porque eles seguiam aquele que anunciou o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos pôr em pé, vamos orar hoje nesta noite. Eu quero orar por você. Quando você for injustiçado, estiver vivendo dor, sofrimento, até mesmo por fazer a vontade de Deus,
Uma boa coisa a fazer é você levantar o nome de Jesus em adoração. É você orar a Deus. E é isso que faremos esta noite. Não importa como está o seu casamento, as suas emoções, a sua mente, a sua saúde, o seu físico, a sua realidade, a sua família. Não importa o quanto você tem sido injustiçado, não reconhecido e machucado, hoje é um bom dia de você trocar a amargura, a tristeza, a dor e o sofrimento pela alegria e a paz que excede todo entendimento. Para que você, ao sentar na mesa do Senhor com o pão e o cálice, Deus trabalhe no seu coração e na sua vida. Como está hoje o seu coração e como você hoje reconhece que tem agido diante de situações tão difíceis? Será como Paulo e Silas ou não? Oremos para que Deus nos conduza a vivermos esta realidade com fé. Põe a mão no seu coração, vou orar com você nesta noite. Põe o coração, mas exerça a sua fé. Até para alguns que digam assim: mas pastor, eu já exerci a minha fé inúmeras vezes. E olha o que eu estou enfrentando hoje. Mas quem falou que seria fácil, meu amigo? O próprio Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Ele nunca nos enganou. Mas tem de bom ânimo. Eu venci todo este mundo e em mim vocês vencerão. Nós seremos atingidos pela amargura, pela ira, pela tristeza. Nós seremos atingidos pelas injustiças. Mas é o Espírito Santo de Deus que potencializa nosso coração e mente para vencer tudo isso em Deus. Mantenha a sua esperança viva em Jesus. Não deixe a sua fé morrer. Enquanto a vida há esperança. Ainda há salvação para a sua vida, ainda há salvação para o seu casamento, ainda há salvação para o seu ministério, ainda há salvação para a sua existência, ainda há jeito, ainda há salvação. Jesus morreu, mas está vivo, ressurreto. Ainda há esperança. Exerça a sua fé. Não se deixe esmorecer mesmo diante da injustiça, mas hoje cante e hoje ore e vislumbre pela fé. Não sei hoje, semana que vem, mês que vem, um dia, as cadeias se rompendo, as algemas se quebrando, Deus agindo, não com a intenção de que você se levante e diga: viu o que Deus fez? Agora você vai ver o que Ele vai fazer. Não, é dizer: não se machuque, eu não fui embora, Deus fez isso comigo para poder abençoar a sua vida, perdoar a sua vida, atingir e transbordar na sua vida. Deus, oramos para esta noite, antes de nós nos sentarmos à mesa contigo, ó Pai, na presença e memória do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, para que nós não ficássemos presos às emoções, presos à condenação do pecado que é a morte, que é o seu salário, mas livres. Oh Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, tira de nós o medo de crer, o medo de expressar mundialmente a nossa esperança em Jesus, em dizer para o mundo: o meu refúgio é o Senhor, a minha salvação é o Senhor, a minha esperança está no Senhor. A esperança para a minha vida, para a minha mente, para as minhas emoções, para a minha família, para o meu casamento, para os meus negócios, é o Senhor, está no Senhor. Só Ele faz cadeias se abrirem. Só Ele derruba muralhas como a de Jericó, como a cadeia de Paulo e Silas. Só Ele abre algemas. Só Ele nos liberta das prisões emocionais, das prisões de culpa, das prisões do não adianta, não vai mais dar certo, não tem mais jeito. Só Ele nos liberta das prisões, nos traz liberdade de vida emocional, espiritual, familiar. Só Ele nos salva da perdição do pecado. Deus, hoje, nesta noite, Pai, livra-nos de nós mesmos. Salva-nos, ó Deus, da nossa mente, Senhor, que tanto guerreia contra nós, queremos fazer desistir, mas hoje, que venha uma fé sobrenatural, como a de Paulo e Silas sobre nós, e que nós creiamos, que mesmo em dias de injustiça, o Senhor não deixou de ser justo. O Senhor tem um propósito para tudo que sobrevém sobre nós. Embora não entendamos, embora não concordemos, a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Oh Deus, se nós não desistamos, não desista, meu irmão, da sua vida. Não desista da sua casa, da sua família. Não desista dos teus sonhos em Deus.
Não desista do que Deus vai fazer na sua vida. Não há corrente que não tenha existido para um só propósito em Cristo, ser arrebentada. Não há algemas que o pecado, que a nossa mente, que o mundo tenha nos aprisionado para um só fim, que em Cristo que não se serem abertas em Jesus e a sua salvação. Deus hoje salva os perdidos. Deus hoje salva vidas aqui nesta noite. Aqueles que não conhecem o Senhor, Deus, que hoje corram para Ti. Deus, que hoje corram para os Teus braços e sejam feitas novas criaturas. Deus, nos ajude com os dias mais difíceis. A nossa mente e o nosso coração estão em Ti. Perdoa os nossos pecados. E nós não vamos desistir, mas colocaremos a nossa esperança em Deus. Cremos, assim pedimos. Dá-nos a fé que esses homens tinham, para continuar crendo. E assim curamos. Em nome de Jesus. E todos digam amém.